Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 13, ainda a partir do versículo 4 até o 7. O amor tem o rosto de Jesus. Sempre que surgir a necessidade de saber com que tipo de amor ou com qual tipo de amor eu devo amar, lembre-se disso. É o amor que tem o rosto de Jesus. E o amor que tem o rosto de Jesus, ele nos é apresentado nas Escrituras veterotestamentária, Antigo Testamento, Neotestamentária, Novo Testamento, e ainda assim temos alguns textos clássicos, específicos, que Deus, através do apóstolo Paulo, nos ofereceu. E a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é um desses textos. E se tratando da natureza do amor, do versículo 4 ao versículo 7. Não faremos a leitura corrida, leremos na medida em que formos avançando na exposição desse trecho da palavra. O versículo 4 começa afirmando: o amor é paciente, suporta as fraquezas dos outros sem desistir. O amor é benigno, age com bondade e misericórdia. Age com bondade e misericórdia. Na relação com o outro, há sempre uma ação de misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não confundam essa misericórdia com os nossos coitadismos. Não confunda ter misericórdia do outro com autovitimização ou a vitimização do outro. Você abraçar a teologia péssima do coitadismo. Ai, bichinho. Não tem nada a ver com esse tal de coitadinho e coitadinha. É só olhar para Cristo como foi que ele foi misericordioso. A mulher samaritana. É só olhar para a mulher que foi pega em adultério. Como é que ele foi misericordioso? Onde estão os teus acusadores? Senhor, sumiram. Nem eu tampouco te condeno. Agora, vai e não peques mais. Isso é misericórdia. Preste bem atenção, na teologia bíblica e sistemática, misericórdia é não dar o que você merece. E o que é que você merece na perspectiva de Deus? Por conta da queda? Condenação eterna. Eu mereço ser expurgado deste mundo se Deus me tratasse segundo os meus pecados. Mas Ele trata comigo em Cristo segundo as suas misericórdias. Misericórdia, definição bíblica e teológica, sistemática, é não dar o que você merece. Não dar o que você merece. Então você mereceria o inferno, Deus não te deu o inferno. Você merece ser destruído, mas Ele não te destrói. Misericórdia é o que, gente? Não dá o que você merece. Então, ser misericordioso com o outro, então, eu não dou o que o outro merece pelo que ele fez contra mim. O contrário é a graça. A graça dá o que você não merece. A misericórdia, você não dá o que o outro merece. Inferno, condenação. A graça, você dá o que o outro não merece. Entenderam o trocadilho? O amor é paciente, o amor é benigno. Mas aí, o amor tem o rosto de Jesus. Agora sim, o texto aí, diz o que mais aí? Ele não arde em ciúmes. Ou, dependendo da tradução, ele não sente inveja. Ele não se deixa dominado pela inveja.
Oh, maldita inveja, Débora. Yasmine, Pedro, está chegando, hein? Setembro. Não se preocupe, a igreja tem maturidade. Às vezes os casais, quando eu falo do casamento deles, eita, porque se o senhor falar, a gente é obrigado a chamar toda a igreja. Não, a igreja tem maturidade, a primeira igreja tem maturidade, graças a Deus. Os irmãos aqui têm maturidade, ela sabe que envolve uma série de questões. E uma delas é o famoso não é? Fica tranquila. Mas a igreja, que é a sua família, tem que saber sim que vão casar, para que ore por vocês. Tá bom? Então fique tranquilos quanto a isso. Maturidade. Setembro está chegando. Não inveja. Ah, maldita inveja. Estava hoje preparando um sermão para pregar no próximo domingo. O de hoje já está pronto. Enquanto eu estava ali aguardando um colega presbítero para um bate-papo, um gabinete pastoral. E eu pensei, falar nisso, cadê Jajá? Não está aqui não, minha esposa? Ah, está ali, me preocupei agora, Jajá. Estava escondidinha ali. Eu vi ela ali, é porque ela esse dia está com o corpo meio doloridozinho. E eu pensei o seguinte, quando eu assumir o púlpito daqui a 8 dias, se o Senhor permitir, eu preciso assumir dizendo, esse sermão será um sermão temático, biográfico. Por que é necessário aqui a Coral fazer isso? Tem que dizer para a igreja, esse sermão que eu vou pregar hoje, no caso, se o Senhor quiser, no dia 9, não é isso? Sermão temático, biográfico. Rapidinho, para não porque tem tudo a ver com isso aí. Estamos vivendo no mundo pós-revolução digital. E essa revolução digital, ela tem parido um ser. E às vezes ele acaba sendo encontrado dentro das igrejas. Um ser que sabe tudo. E sabe mais do que todos. Tudo que você falar, a pessoa tem uma opinião a dizer. E olha, não ouse dizer que está errada não, que o negócio pega, não é? Esse ser se encontra nos seminários, meu amigo. E agora na era do YouTube, Raquel Acácio, menino, agora assiste o pastor da igreja da primeira pregando, não é para ouvir Deus falar às suas almas. É para saber se o pastor pregou de acordo com a péssima concepção da pessoa que está ouvindo do que é ser hermenêutica, exegese e homilética. É assim. Ei, ovelhinha da primeira. Não entre nessa rota, não. Porque eu não prego para ser avaliado por vocês, não. Eu prego para alimentar vocês no Senhor e para a glória do Senhor. Eu prego para agradar o dono dela, Jesus Cristo. Mas é necessário, Valber, porque tem um ser que só leu uma página de homilética, mas ele vai nos bastidores dizer por aí, ele não está pregando o sermão expositivo. Menino, aí você faz uma perguntadinha dessa só para me ajudar, me ensine. Eu não vou nem perguntar o que é um sermão expositivo, o que é um sermão temático biográfico. Não, eu estou perguntando o que é um sermão temático biográfico, moço, como diz o baiano, né, Joelson? Aí a pessoa dá uma de surda. A gente brinca na nossa família, que tem uma pessoa muito amada nossa e querida, claro que eu não vou citar o nome dela, dizem que ela só escuta quando ela, não é? Quando não é para ela gastar, ela escuta. Quando é para ela gastar, não é? Ela não escuta. Quem é assim, gente? Não é, gente, é a vida real, não é, Kel? É a vida real. Ela está escutando o Gil o tempo todinho ali, mas quando você mexeu, é o homem, não é? Mexeu no dinheiro, amor, eu preciso de R$500 ali para eu ir ali. O que foi que você falou mesmo? Aí, não, homem, eu só estou perguntando, mulher, o que é sermão temático biográfico, foi só isso. Não, aí você me pegou. Não, cara. Eu não te peguei, não. É você que está destruindo você mesmo. Para de pagar mico. Daquilo que você não sabe, pergunta para aprender. Não é não, Fábio? Mas não, guerreiro, é uma doença, cara. Uma vez saindo daqui, há 2 anos, a pessoa não era um visitante, eu percebi que era dessas igrejas
quer ser mais calvinista do que Calvino. O jovem me pegou ali na saída ali e disse assim: o senhor não foi cristocêntrico. Eu olhei para ele assim, passei, literalmente, gente. Preste bem atenção, quem domina não esmaga o outro. Quem domina o assunto é carregado de misericórdia. Eu passei a mãozinha na cabeça dele e disse assim: foi mesmo, guerreiro? Você já tentou para isso aqui, na hermenêutica, na exegese e na hermenêutica? Aí ele olhou assim: quer tomar um cafezinho comigo? Marque, pega meu telefone. E eu não fui irônico não, gente, sério. Compaixão. Preste bem atenção. Quem domina mesmo o assunto não esmaga o outro. Não esmaga. Porque o domínio já está tão ali que você tem a misericórdia. Você olha assim e diz: ih, rapaz. Porque se ele conhecesse o que é ser um sermão cristocêntrico, ele não viria com essa. Mas sabe o que é, né? Está aí ouvindo os pastores no YouTube. Então ele ouviu um pastor pregar um sermão e o pastor disse assim, mais ou menos assim: e nós precisamos tomar até cuidado, viu? Isso é que é sermão cristocêntrico. Aí o bichinho vai ouvir o outro pastor ali e acha que ele tem que ser ipsilito daquele jeito para ser cristocêntrico. Mas pastor, o que tem a ver com inveja? Porque vai ter gente nessa caminhada que o sermão foi uma bênção, mas ele nunca vai dizer, nunca vai reconhecer que foi uma bênção por conta da inveja. Eu estou aplicando isso na minha vida, não porque eu esteja tendo problema aqui, graças ao Senhor, não. Mas é para que eu não caia aí, de repente, alguém dizer, cara, puxa para mim, não é? Inveja, guerreirão. A inveja, ela gera bloqueio cognitivo para com o outro. Anota aí. A inveja gera bloqueio cognitivo para com o outro. O outro vai falar de forma com maestria, mas você não vai entender, porque você já bloqueou o outro por conta da inveja. Ela é desgraçada. Ele bloqueia o outro. A inveja, ela bloqueia o outro. Mas bloqueia para aquilo que é do interesse dela. A pessoa invejosa nunca vai tecer um elogio para você, mas ela vai tecer um elogio para Lourdes, que vai afetar você. Sabe? Você é pedreiro. Vou citar aqui a profissão linda de pedreiro para dignificá-lo. Imagina aquele pedreiro que tem um grupo de WhatsApp e eles compartilham clientes, né? Ó, tem um cliente nosso ali, rapaz, que está precisando reformar a casa, eu não posso. Eu falei com ele, ele pediu para procurar um pedreiro bom. E aqui no grupo só tem gente boa, né? Vamos, beleza. Aí tem um grupo lá. Mas um ali tem inveja de outro. Aí assim, vai lá e diz assim: isso é que é pedreiro. Joaquim é que é pedreiro. Ele é assim, assim, assado. Você olha assim de alto, você olha assim por alto assim e diz: tranquilo esse elogio, não é? Mas não é elogio isso aí. Por isso que eu falo, não confunda elogio com esperteza da carne. Esse elogio aí não é elogio mais não, é expediente mundano para maltratar o outro. Tem elogio verdadeiro, tem elogio falso. Então não é elogio. A inveja. A inveja. Por que eu citei sermão temático biográfico? Porque eu vou agora usar essa vertente agora. Aspecto do sermão biográfico que eu vou citar agora. Como eu ilustro esse texto aí com uma narração do Antigo Testamento? Existe alguma personagem que serve-nos de exemplo, sermão biográfico, que exemplifica um homem invejoso, invejando o outro, e tomado pela inveja, o que ele é capaz de fazer contra o outro? Vocês se lembram? Antigo Testamento. Saul. Também, vou chegar aí, viu? Você citou quem, Edneia? Sim, está envolvido aí. Mas o mais explícito, Saul e Davi. Querido, Davi estava a serviço de Saul. Primeiro, deixa eu corrigir. A serviço de Deus, servindo o rei Saul. Respeitador. Pode ler o texto. Leia os livros dos reis. Ou melhor, os 2 livros de Samuel. 1º e 2º Samuel.
respeitador. Pode ver. Ia para a batalha, ganhava a guerra e atribuía o mérito a quem? Ao rei, gente. Era essa prática de honra. O próprio Davi lá na frente usufruiu isso. Lembra dos gigantes? Os gigantes iam para a batalha, conquistavam e diziam assim: opa, espera o rei chegar. Gente, é coisa linda de se ver. Era feito isso. Era para Saul fazer o que com Davi? Obrigado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que o Senhor colocou no meu exército um soldado como Davi. Não era? Lembra agora da mensagem de hoje? O que foi que ele fez? Encarou como ameaça. Inveja. O texto diz isso. Inveja. Aí, meu irmãozão, quando alguém se deixa dominado pela inveja, ela tem dois caminhos. Um explícito, o outro implícito. Um é escancarado, o outro é sorrateiro. O escancarado, na vida de Saul, em alguns momentos, ele partia para cima mesmo. Um dos momentos, Davi estava à mesa com ele, e ele espera um momento ali, pega a lança e solta para matar Davi. Mas Deus protegeu Davi. Mas a inveja também tem um momento sutil. Quando Davi convencia Saul que o que ele estava pensando sobre ele era falácia, não procedia, aí Saul dizia assim: ó, meu filho Davi, me perdoe. Não dava 5 minutos para Davi de novo estar preparando uma arapuca para ele. Saul, obrigado, guerreirão. É fruto do SPA, síndrome do pensamento acelerado, e obrigado por cuidar de mim, guerreirão. Ainda que seja fruto do SPA, é bom. Está gravado no YouTube, né, guerreiro? Saul, escancarado. Agora observe, pior do que a prática da inveja escancarada, falei há pouco, é a prática da inveja sutil. A pessoa não parte diretamente para cima de você para te destruir, mas ela vai procurar meios sutis para te destruir. Rapaz, e aí, o elogio na verdade não é do coração, é um instrumento de aliciamento. Aí eu chego pro Galdino e digo: Galdino, rapaz, eu gosto de você demais, cara. E eu gosto de você que você é isso. Mas o interesse, o elogio não é verdadeiro. Nada disso eu vejo nele, eu estou vendo, não estou nem aí. Mas ele tem algo no momento que me interessa. Às vezes usar Galdino contra Guilherme. Gente, a inveja é uma desgraça. A saga da inveja. A saga da inveja. Ou a anatomia da inveja. Ou o modus operandi da inveja, seria o tema de um sermão temático. O modus operandi da inveja. Saul tentou, e agora o que é lindo é a reação de Davi, guerreiro. Ele não se vinga, Patrícia, Pato. Cadê o Alexandre? Ah, porque ele está fechando ainda algumas lições, foi combinado isso. Qual é a reação dele com frequência, presbítero Aldo? Aí conhece o Antigo Testamento muito, então, graças a Deus. Ó, pai Saul. Olha, uma das vezes, o próprio Deus entrega Saul nas mãos dele. Está lá esvaziando o ventre, na linguagem bíblica, Saul. Davi tinha expertise de guerreiro, acima de tudo Deus com ele, conseguiu entrar na caverna onde Saul estava esvaziando o ventre. Que coragem de Davi, né? Não tinha nenhuma máscara ali, guerreirão. Sério, Davi estava, Saulzão esvaziando o ventre. Que loucura da visão. Ele se aproximou e cortou um pedacinho do manto para mostrar para Davi, para Saul, que se ele quisesse matar Saul, ele teria matado. Aí ele pegou o pedacinho do tecido, saiu e disse: ó, pai Saul. Ele aproveitava o eco das montanhas e vales. Ó, pai Saul, é Davi, meu filho? Sim, está aqui, ó, pai Saul. O senhor não disse que eu queria fazer mal a ti? Ó, eu estive pertinho de ti aí agora. Eu podia ter te matado e eu não te matei. Ó, meu filho Davi, me perdoe. Não durou 5 minutos. Gisele, a inveja tem um modus operandi. Mas eu digo para vocês, o pior invejoso é aquele que é sutil. Ele tem um modus operandi sorrateiro.
Ele tem inveja de você, mas ele não pode transparecer isso, porque na verdade ele está preocupado com a sua imagem diante do... Tudo é voltado para ele. Até ele usa o modo sutil, ele quer destruir, mas ele quer destruir de forma que os outros não percebam. É alguém que apaga as luzes, pega o punhal e atravessa o tórax do guerreirão ali, o Wellington. Deixa ele sangrando, depois acende as luzes, aí chega a gente e diz assim: eu não acredito. Quem fez uma desgraça dessa com você, Wellington? Quem foi esse desgraçado? Fui eu. Eu apaguei as luzes, ninguém viu, meti no punhal e chego para o cara: quem foi que fez um negócio desse contra você? Se eu descobrir quem foi, eu mato. Aí o desgraçado fui eu. Gi, nos abençoa, querida. Ou com pergunta, ou com adendo, ou com uma fala. Lembre-se, são todos aprendizes. Quando eu falo que eu falei há pouco que eu daria 3 minutos para convencer alguém que a Bíblia manda elogiar, não é arrogância, não. É pela responsabilidade de pastor e saber um pouquinho mais da ovelha. Mas somos todos aprendizes. O mestre absoluto e infalível é quem? Cristo. É Ele. Para Ele toda a glória. Graças a Deus, igreja. Pastor, você acredita que às vezes alguns pais geram inveja quando eles elogiam um filho e em detrimento do outro que não é tão esperto? O que você acha? Excelente. Eu vou falar na perspectiva bíblica. Eu iria acrescentar ainda o outro lado de Saul, mas uma outra história. Eu vou apresentar outra história também, sermão biográfico, mas eu vou entrar na sua. Mical, a esposa do próprio Davi. Segura aí. Jacó. Não, Jacó não, gente. Isaac. Não, Jacó mesmo. Jacó. Agora, o que se discute é se ele fez isso premeditado ou não. Muitas vezes não. O narrador narra, Moisés, movido pelo Espírito Santo, que Jacó tinha um certo nível de afeto maior por quem? José. E por isso também a túnica, lembram? Agora, tem uma série de fatores aí que eu não posso ser superficial e já condená-lo totalmente. Lembre da história de como nasceu José. O que aconteceu em virtude do nascimento de José. Quem lembra aí? A morte de quem? Da própria mãe. Então tem uma série de fatores, gente, que você vai ver erro de Jacó, mas também, se fosse na perspectiva jurídica, existiria um atenuante. Ele não seria inocentado. Um exemplo, Jacó errou. Ele não gerou, porque os irmãos já tinham. Sabe por quê? José também sonhou. Aqui acolá eu vejo pregadores, às vezes, eu entendo o que eles querem falar, eu também às vezes preciso tomar cuidado. Gente, olha, a gente que fala é o tempo todo tomando cuidado para não deixar lacuna, né? E quando o assunto é a Bíblia, muito mais. Mas aqui acolá eu vejo gente assim, condenando José, porque ele sonhou e contou o sonho para o pai e para os meninos. Não, a Bíblia não condena ele por isso não, gente. Quem já ouviu o sermão assim? Não, a gente precisa tomar cuidado. Ele compartilhou com alegria, o narrador narra. Olha, eu tive um pai, meus irmãos queridos, ele mesmo queria significado. Eu tive um sonho assim e assado. Jacó ponderou ali, mas os irmãos? Então os irmãos sentiram inveja porque o pai, de certa forma, por conta da questão afetiva, a dor porque a esposa havia morrido com o nascimento dele. Então ele concentrou um pouco mais. Pecou, gerou também inveja. Agora, preste bem atenção, a culpada pela inveja são os irmãos e não Jacó, mas ele contribuiu. E aí, ainda mais, o Senhor Deus concede dons, sonhos a José, e ele compartilha com a sua família. Aí sim, uma lição para a gente. Cuidado com quem você compartilha o sonho de Deus para a tua vida. Aí é diferente. Porque você pode encontrar gente invejosa e vai entrar na rota da sua vida para destruir.
Aí sim, uma lição para a gente. Olha, G, que benção, né? Um outro sermão aí, G, biográfico. Lições da vida de José. Sermão biográfico, puramente biográfico. Então foi sim. Papais, tomem cuidado realmente. Sempre que eu chego em casa, exemplo da minha casa, meus irmãos são unidos, graças a Deus. Perfeitos não somos, não. Não tem família perfeita. Seis membros, 6 irmãos. 3 homens, 3 mulheres. Por estar pastor, e o mais velho dos homens, a gente acaba sendo consultado pelas próprias irmãs mais velhas, né? Todo mundo da família. Então ela tem aquele carinho por mim um pouco mais expressado, com um pouco mais de intensidade. Ela tem o mesmo carinho por todo nas suas subjetividades. Mas no processo de expressar, ela expressa com um pouco mais de intensidade para mim. Mas meus irmãos são tão saudáveis quanto isso que eles até brincam. Chegou o menino da mamãe. Mas aí, ela diz assim, chegou o meu filho amado. Por amor a ela, eu digo, opa, mamãe querida, na frente deles. Um dos, seu filho amado, não é? Sim, ele sabe. Aí um diz assim, cozinhou batata ali, diz que ninguém comesse, que é para você. Então, de fato, os pais precisam tomar certo cuidado no modo com o qual se expressa o afeto, que gera mesmo. Potencializa, que gerar pecado nasce no coração de cada um. Alimenta, é melhor dizer assim, Gi, alimenta a inveja que já existe. Papais, cuidados mesmo. Sejam bênção para os filhos. Se você tem 2, 3, 4. Elogie, mas cuidado. Elogie um e elogie outro. Naquilo que cada um merece, elogio. Ok? Cuidado. Um outro exemplo de um sermão biográfico sendo um sermão temático. Aqui é uma lição temática. /biográfico. Mical. Na oração, oramos aqui, citamos Mical. Mical gostava de Davi mesmo. Mical era filha de quem, gente? Usando a economia da narração que nós aprendemos com os homens que Deus usou para escrever a Bíblia. Resumindo, a arca que havia sido tomada, agora está voltando para onde ela não deveria ter saído. E quem está lá no reinado naquele momento? Quem está reinando? Davi. E ele acompanha a procissão. A querida arca representava a glória de Deus ali, dentro da antiga administração da Aliança da Graça. A glória de Deus, o Shekinah de Deus. Então a arca voltando, meu amigo, aquilo gerou uma alegria no coração de Davi. O que ele fez? Tirou as vestes de rei. E não confunda, não leia essa palavra que eu vou citar agora com a convenção linguística de hoje, com o significado semântico de hoje. Davi dançou. Eu estou falando porque a ideia ali não é que Davi foi aprender coreografia com alguém, e nós não condenamos os coreógrafos e nem as coreografias no seu devido lugar, menos no culto público. Mas fato é que quando a Bíblia fala de dança, meu irmão, é a expressão de alegria. E ele dançou mesmo, não sabemos como, na cultura do judeu. Se você pegar hoje um culto numa sinagoga mesmo de festejo, é uma coisa espetacular, gente, os homens dançando. É uma coisa espetacular, entendeu? Agora, tu imagina, Davi, sem as vestes de rei, e, se for como é dito hoje aqui, mais ou menos um passinho assim. E os sacerdotes, aí Mical tomada por inveja, queridos, ela esbraveja. Amada do Senhor, Deus é contigo. Permaneça firme. Ela esbraveja. Você foi apresentada e expressou um olhar tão carinhoso para com a igreja. Então eu quero saber o teu nome. Você já esteve aqui outro momento, já falou o nome também, não já? Adriele. Ela expressou um carinho pela igreja quando foi. Sabe aquela alegria de que bom que eu estou aqui. Obrigado, Adriele. Mical esbravejou. Como um vagabundo.
Como um vagabundo você se comporta. Não tem vergonha. Aí agora eu vou para o português coloquial, mais do que o coloquial. O coloquial ainda é possível. Eu vou para o português do esculacho. O banal, o trivial. Como um vagabundo você se comporta. Tem vergonha na cara, não? Davi está fazendo o quê? Imagine que a canção fosse, por favor, gente, aqui é prática anacrônica, canção anacrônica, linguagem anacrônica. Essa canção não existia lá, mas a substância sim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, sem veste de rei. E Mical, como um vagabundo você se comporta. O homem está alegre na presença do Senhor. Olha o que a inveja faz, gente. Aí aqui com o Léo eu me sinto tão confortado, Ed. Eu me sinto tão confortado quando eu... E por favor, ali é um ato de culto no modus operandi de procissão, viu? Israel tinha um ato de culto, modus operandi de procissão. O povo saía em procissão até Jerusalém. E saía cantando. Leia os salmos de ramagem. Aí eu me sinto confortável. Fiquem tranquilos que no culto público pactual vocês não vão me ver eu pedindo à igreja para os que confiam no Senhor. Não, vou não. Agora que eu vou expressar minha alegria no Senhor e para a glória do Senhor, meu irmão, que me chamem de vagabundo. Que digam esse pastor não é presbiteriano, de acordo com as concepções equivocadas do que é ser presbiteriano. Que digam, porque eu vou responder. Ninguém, nada e ninguém roubará de mim a minha expressão de alegria no Senhor e para a glória do Senhor. Então, se é para bater palma aqui, quem não bate também não está pecando, hein? Por favor, eu vou bater. Se é para levantar minha mãozinha, eu também levantarei. Quem não levanta também não está pecando, por favor. Gente, eu já fiz parte de situação, G, que era assim, literalmente. Digno de glória. Não é daqui não, da região não, viu? Região distante aí. Digno de glória, todo mundo aqui. Digno de... Parece que tem que ficar com cara feia, viu, Acácio? A reverência só é reverência com o cara sisuda. Digno de glória. Olhando para o irmãozinho que está ali, e o outro, parece que tem pentecostal aí. Digno de glória, e o bicho do outro passou aqui, doido para... Aí quando chega na parte, levantemos nossas mãos, aí você vê que faz assim, não. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Por favor, queridos, depois que o Senhor me libertou, não, queridos, se o cântico me impede para fazer, ainda que você não faça, você não pecará, entenda o que eu estou falando. Digno de glória, vamos lá. E louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. E eu ainda me jogo todo, irmão. Maravilha fazes tu. Queridos, isso continua tendo ordem e decência. Viram a canção nova hoje, que o nosso diretorzão aí trouxe para o Ministério de Cântico? Foi fraco. O Ministério de Cântico? Aprenderam o cântico? Lindo, Wanda. Aí eu vou cantar uma canção dessa, que eu tenho que ficar sisudo? Agora, por favor, não confunda a definição de sisudo com a personalidade de irmãos. É diferente. Ele está ali, do jeitinho dele, se alegrando na presença do Senhor. O que eu estou narrando de sisudez aqui é entre pastores e é sisudez mesmo. É aquela cara carrancuda, para Moisés. Carrancuda, porque é proibido sorrir. Acredite, gente, eu já passei por fase assim. Eu tive pena da minha esposa uma vez. Faz muito tempo, viu? Muito, não foi aqui não. A amada igreja não. Pediram já para orar, ó. Pediram já para orar. Menino, rapaz. E quando ela terminou de orar, meu amigo, aí veio o sinédrio. O
sinédrio da análise prospectiva, que aí a palavra tem que ser, não é? Do que é ser uma oração reformada. Porque agora tudo é assim, do que é ser uma oração reformada. Por que você orou levantando a mão? Por que você orou assim? Por que você orou assado? Gente de Deus. Existem orações que precisam de correção, mas até isso tem que ser movido por... A pessoa terminar a oração, já chamar a pessoa à parte. Essa pessoa não orou. A outra pessoa não orou. A inveja é uma desgraça. Mical. Agora a resposta de Davi. Davi, meu amigo, pegou o bisturi, amoladinho. Não vou aqui discutir a resposta dele, não, mas ele foi lá e disse o quê? Parafraseando. Eu sei porque você está assim. E eu estou falando bonzinho aqui, não foi assim que ele falou, não, viu? Eu sei porque está assim. Porque Deus escolheu a mim. Porque Deus escolheu Mas vocês entenderam, gente? Como um vagabundo você se comporta? Cuidado para você não estar condenando o seu irmãozinho pelo jeito dele expressar alegria no Senhor e para a glória do Senhor. Seja ele levantando a mão ou não levantando a mão. Não é verdade, querido Galdino? Seja ele batendo palma ou não batendo palma. Agora, a alegria do Senhor tem que ser encontrada em nós. Gente, eu já passei de uma fase, porque eu fui ensinado assim, de chegar num culto e ter bateria e ficar assim. Já vi que essa igreja aqui diz que é firme, e budejando sozinho. Para isso, guerreiro. A inveja, o modus operandi da inveja é desgraça. Leia os evangelhos. Leia o tribunal ilegal que estabeleceram contra Cristo. Porque ali foi um tribunal ilegal, né? Eles não seguiram os ritos do ordenamento jurídico daquela época, não. Fora as muitas safadezas, né? Eles contrataram testemunhas falsas. Mas leiam. Pilatos percebeu a inocência de Jesus, gente. Um ímpio percebeu a inocência de Jesus. Enquanto que os líderes religiosos que conheciam a Torá não reconheceram, gente. Silvio. Pilatos percebeu que era o quê? Inocente. Por isso que ele tentou de todo os jeitos ali. Não vamos também analisar aqui até onde ele foi culpado, não, né? Ele tentou soltar Cristo. Ainda tem mais alguém da família de Pilatos teve um sonho. Depois do sonho chegou para Pilatos e disse o quê? Não se envolva com esse justo. Não se envolva com esse homem, porque eu tive um sonho. Ele é justo. A esposa de Pilatos. Ainda assim, nos aspectos secundários da sua crucificação, secundários, mas importantes, Deus vai punir um dia quem fez isso não se arrependeu, ainda que fizesse parte dos seus decretos. Isso é mistério. Creia, mas não tente explicar. Descreva, mas não tente decifrar tudo. Porque se você conseguisse, Deus não seria Deus. Por inveja, fizeram tudo aquilo. Paulo, querido, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele nos oferece uma breve relatório das suas batalhas, e uma delas, eu sofri da parte de falsos irmãos. Gente, percebeu essa frase? Eu também sofri da parte de falsos irmãos. E é por isso que eu gosto de dizer, cuidado com o que você anda falando nos corredores. Fale, mas cuidado com o que está falando sobre o outro. Há uma diferença em falar do outro, falar sobre o outro. Ainda assim, cuidado quando for falar do outro e sobre o outro, para quem está falando, por que está falando, o que está falando, como está falando
Por que está falando? Porque o engano é sutil. O invejoso, ele mesmo é enganado. Entre aspas, em alguns aspectos. É sutil. Eu sofri da parte de falsos irmãos. Não deixa a inveja tomar o teu coração, não. Eu peço, queridos, hoje, eu precisava estar aqui às 8 horas da manhã, esse é o meu horário, eu precisava de 8h30 ter uma conversa com um presbítero muito amado e querido, e foi uma benção. Mas o meu horário é de 8, o meu, não o dele. Eu gosto de chegar antes. E de lá para cá, minha oração era essa. E enquanto estavam cantando, Ed, o cântico lindo, a oração foi essa: Senhor, não me deixa ser um hipócrita, não me deixa ser um fariseu, não me deixa cobrar do outro o que eu não faço, o que eu não vivo, não me deixa. Por que eu faço essa oração, gente? Porque há em mim potencialidades para isso. É fácil me esconder de vocês, queridos. É fácil esconder um homem invejoso de vocês com um linguajar, com um vocabulário cristão. É fácil esconder um homem carnal de vocês, que eu sou, eu espero que não seja, ou possivelmente eu fosse, de vocês. Até cantando. Aquilo que poderia ser louvável por Deus, que é o meu jeitão, eu posso também expressar uma falsa alegria. Agora, a resposta a tudo isso é deixar de expressar alegria? Não. Não deixa a inveja tomar conta. O amor não sente ciúme. Ou não inveja. Queridos, hoje, já caminhando para o encerramento, para não esgotar vocês, sem brincadeiras realmente. Tem almoço, tem crianças. Eu tenho que medir a igreja para quem tem crianças pequenas ainda, e não para quem não tem. Sensibilidade pastoral tem que ser assim. Mas, queridos, cuidado, Atos 21. Paulo, eu imagino Paulo hoje, em algumas reuniões de líderes, dizendo assim: gente, deixa eu contar para vocês. Lá na bodega, na Lisboa, diz outras padarias aí que vocês gostam aí. Leni, você me falou de uma, eu quero visitar lá. As padarias aí, para não fazer propaganda também assim de graça, né? Se me oferecer um cafezinho lá, eu posso poder levar alguém. Aí está lá Paulo Guerreiro. Paulo, mas não sabe dar maior, pastor Aldino, um exemplo. Ô, pastorzão, amado, espadeu, guerreirão. É sério, se me do espadeu agora, deu branco, Léo. Veio agora, Léo. É sério, guerreirão. Pastorzão Léo, meus amigos, pastor Emerson, rapaz, deixe-me eu contar rapidinho o que Deus fez lá nas quintas da Flor Bonita, através do meu ministério. Aí eu vou contando, aí o Galdino faz assim: pega o celular aí, Galdino. Eu estou contando, aí o Galdino faz o quê? Hoje é estratégia, né? Pega o celular e abre. E eu contando, e Galdino: Tá ouvindo, Galdino? Não, tô. Pode ir falando. Irmão, quando alguém fala isso para mim, até eu tenho que tomar cuidado. Quando eu estou falando algo para alguém pega o celular e diz assim: pode continuar falando que eu estou ouvindo. Eu estava falando para mim sozinho. Quando eu chegar na casa da minha mãe agora, eu vou desligar dados móveis, vou desligar o Wi-Fi. Porque a nossa tendência é visitar a família e estar lá e com o celular na mão. Esse dia eu estava me repreendendo. Aí ele pegou o celular, né? Mas aí Leozão está de olho em mim. Mas aí o Emerson dá uma olhadinha para o Galdino e faz assim. Rapidinho. Amostrado. Mas essa amostragem, gente de Deus, que a inveja não toma no teu coração. Deus seja louvado. Cara, o invejoso, quando ele tem momentos de manifestação power. Na caminhada pastoral a gente vai percebendo, guerreirão. Quando você está narrando o que Deus está fazendo ali, acolá, através de você percebe a cara de... Ou ele fica irônico, é a risadinha irônica. Eu acho que se eu não fosse pastor, eu descobri que eu poderia ser um comediante em alguns aspectos.
É aquela risadinha. Ou então, quase que dizendo para o pastor, pare de falar isso. Não! Glorificaram a Deus, Atos 21, pelo que Deus havia feito. Glorificaram a Deus. Ed, eu já vi tapete sendo puxado de outro pastor por conta da inveja. Eu já vi. Sabe por que quando eu falo da inveja, os meus poros, é porque eu sofri. Eu vi um tapete meu sendo puxado literalmente. Eu estou falando literalmente representado pelo tapete. Por conta da inveja. Eu vi, eu experimentei isso. E por bondade de Deus, Deus não deixou meu coração ser carregado por amargura. Puxaram o tapete. Agora, o tapete não foi puxado às claras, queridos. Entendeu agora o modus operandi sorrateiro? Você é o cara para lá mesmo. Isso, e eu empolgadão, esse jeitão do nosso... Ei, queridos, esse jeitão do vosso pastor aqui não é de 5 anos não, querido. São 26 anos com esse jeitão. Então, quando alguém pede para eu mudar, eu digo que você está pedindo para eu deixar de ser Ronilson no Senhor e para a glória do Senhor. Você está me pedindo para eu deixar de ser Luiz Ronilson no Senhor e para a glória do Senhor. Claro que de lá para cá o Senhor vai modando, né? Modando a tendência para ultrapassar os limites, para não cair nos exageros. Tem a minha amada que sempre cuida de mim também. Opa, cuidado aqui. Isso aí todo mundo está sujeito. Foi muito sutil, padre. Foi muito sutil. Sabe alguém que diz, vamos colocar uma escada para você subir e fazer isso que... Entende agora a linguagem, né? Aí colocaram a escada, meu amigo. Peguei na mão da minha esposa empolgadão, porque disseram, estamos contigo. Eu entreguei uma igreja que estava pedindo para eu ficar. Fica, pastorzão, o senhor pode fazer outra coisa. Aí botaram a escada. Depois que eu estava lá em cima, meu irmão, já encantado, quando eu olho o que eu vejo, não tinha mais escada. Eu caí, eu despenquei. É um modus operandi. Esse é o pior, guerreirão. O pior inimigo não é aquele que diz na tua cara que é teu inimigo, é aquele que diz que é amigo. É aquele que toma assento ao teu lado. Mas ele nunca... Cuidado com a inveja. Não olhe para o outro, não. Olhe para o seu coração. É fácil olhar para o outro. Imagina agora, como docente da igreja, eu ver um presbítero jovem como o Juan se despontando, avançando, já tendo condição de pregar, e agora eu passar a encarar o presbítero jovem como uma ameaça para mim. E agora já não coloco para ali, não coloco para lá. Ou linguagem sutil do invejoso. Não, ele na hora certa, assim, você sabe, né? Mas essa hora certa não chega para dar uma oportunidade, porque no fundo, eu passei a encará-lo como ameaça. Ameaça ao meu posto, que não é meu posto, é do Senhor no qual Ele me colocou. Gente, é assim que eu repreendo a mim mesmo, sabia? Eu não uso a linguagem do meu ministério, ainda que tenha o seu lugar. Conhecendo a mim mesmo no Senhor, eu digo o seguinte, o ministério que o Senhor me confiou. A igreja que o Senhor me confiou. Não é errado você falar minha igreja no aspecto de pertencimento, de carinho. Só estou falando que, como pastor, eu digo não ao meu coração, a tendência para isso, dizendo o ministério que o Senhor me confiou, a igreja que o Senhor me confiou, o talento que o Senhor me deu, o dom que o Senhor me deu, o carro que o Senhor me emprestou, o celular que eu estou administrando. Gente, eu não estou brincando, tudo é dele. Do Senhor é a terra, o mundo, os que nele habitam. E aí, Guilherme, sem exagero, guerreirão, é pura bondade. 20 e tantos anos dizendo isso para a minha alma. E se você sair na porta ali agora, guerreirão, e dizer para mim, pastor, eu preciso urgente
E lá na a cidade também de vocês, não, a cidade de vocês não, a cidade de vocês é Petrolina. Miguel Camon. Mas, rapaz, não é que entrei no carro agora e não ligou. E eu tenho que sair daqui agora, meu pastor, e agora? Eu digo, só bota combustível, que aí também é demais, né, Guilherme? Manda brasa, Guilherme. Mas o Senhor manda brasa, meu irmão. Porque se eu não fizer isso, num caso desse, meu irmão, eu não vou pregar mais. Manda brasa, meu irmão. Mas, pastor, o teu carro está bonitinho, está limpinho, e lá tem lama. Pode botar o carro na lama, meu irmão. Porque daqui a 20 anos ele vai valer um vintém. Você não está indo brincar, não, é urgência. Bota na lama, chegar a gente bota no lava-jato. Mas você vai pagar, né? É só para brincar, viu, Gui? Se vocês estão me entendendo, queridos? Tem que ser assim, meu irmão. Do contrário, precisamos pensar 1000 vezes quando usamos a palavra amor, ou até certas orações. Oh, Senhor, quanta gente precisando, e gente do meu lado, meu irmão, não recebe de mim 1 quilo de feijão. É hipocrisia essa oração. Oh, Senhor, quanta gente na África, verdade. Mas tem África aqui pertinho, eu não faço nada, gente. Entenderam o que quer dizer? Como a nossa tendência, como o ser hipócrita é sutil. Oh, Senhor, África, Senhor, eu não tiro nada para ajudar uma ONG honesta para ajudar a África. Mas tem Áfricas aqui também, guerreiro, no sentido simbólico. Até porque as pessoas que se esquecem, não são obrigadas a estudar geopolítica, né, dos países. Ei, gente, tem a África rica. A oração também é, Senhor, abra os olhos da África rica para ajudar a África pobre. E devemos ajudar mesmo. Mas, querido, por favor, às vezes a África, tem África bem pertinho da gente. E o irmãozinho está compartilhando a dor dele, a batalha dele é que o dinheiro desse mês legitimamente não deu para comprar mais do que 1 quilo de feijão. E 1 quilo de feijão só vai dar para 2 dias. E ele tem 4 filhos. Mas Deus me deu para 2 meses e eu não sei dizer, bem, eu não posso dar do mês inteiro, eu também tenho família. Mas eu posso dar mais 1 quilo. Mas, no entanto, é mais fácil, Gui. É mais fácil orar pela África que está distante de mim do que eu fazer alguma coisa pela África que está pertinho de mim. Essa vai dar uma frase para o Instagram. Eu só vou refinar. Essa tem que ir hoje para o Instagram. Tem que ir. E não é para me mostrar, não. É para desafiar. É mais fácil orar por uma África que está distante de mim do que ajudar uma África que está pertinho de mim. Porque pertinho de mim, ela requer responsabilidade, materialização, palpável. A que está distante de mim é a oração que não usa dinheiro, a oração que... Isso é para mim mesmo, queridos. Se você já fez uma oração assim, continue fazendo. Mas tome cuidado. Ore pela África distante de você. Mas faça alguma coisa pela África que está perto. Agora, preste bem atenção, eu não posso encerrar sem isso. Cuidado, irmãozinho. Não venha se apresentar como uma África perto, você tendo, não. Aí Paulo disse, os que tinham necessidade, supridos eram. Atos 2. Necessidade. Aí é brincadeira. Se o cara não tem necessidade, não é verdade? Necessidade. Que o Senhor nos ajude. Diga aí comigo, carinhosamente. Nós vamos dizer não todo dia à inveja. Vamos? Ajuda-nos, Senhor, a percebermos a sutilidade da inveja. Sim, gente, não é simplesmente pedir para repetir coisas, não. Olha ao Senhor por isso. Senhor, guarda o meu coração da inveja. Não é o outro só não é, Natália? Guarda o meu coração da inveja. Guarda, Senhor. Queridos, quando o Senhor move o teu coração, quando o Espírito Santo vai movendo você, é gostoso, sabe por quê? Aí você passa pela integração, fizemos isso recentemente. Uma sorveteria está sendo aberta aqui agora. Vai inaugurar ainda. Quem já viu? Aqui, não é, Val? Queridos, está na esquina da rua daquela pastoral que eu saio, de lá até aqui. Eu já olho, Senhor, que os petrolinenses também enxerguem esse empreendimento. Eu não sei quem é o dono. Só sei de uma coisa, o cara está fazendo um investimento para que dali tire o pão de cada dia.
Se ele prospera, é mais emprego para a gente. Se é mais emprego ali para a sorveteria, é emprego para a indústria que fabrica o sorvete. Se é mais emprego para a indústria que fabrica o sorvete, é mais emprego para as terceirizadas que oferecem os insumos. Vocês entenderam o que é ter visão de reino? Por isso que Deus disse para o seu povo que está na Babilônia: orai pela Babilônia. Pode entender isso? Quando eu vinha sozinho falando no carro, gente, Senhor, que as pessoas entendam que quando ela compra um picolé numa sorveteria pequenininha, ela está dando emprego indiretamente para a indústria que faz o picolé. E a indústria que faz o picolé está dando emprego para as terceirizadas que oferecem insumo. É um efeito dominó no aspecto positivo, gente. Aí você ora que os petrolinenses enxerguem esse empreendimento. Ah, Senhor, que os petrolinenses enxerguem essa lanchonete, o açaí e tal. Enxergue o supermercado tal. Enxergue os microempresários. Ah, Senhor, sabe, queridos, às vezes eu passo aí tem uma senhorazinha com um carrinho de cachorro quente. Mas eu sei que do lado dela tem restaurante oferecendo pizza e coisa mais. Eu digo: ó, Senhor, que os petrolinenses também cheguem ali e comem um cachorro quente dela. Compre a pipoca dela. Sabe quem ganha com isso? Petrolina, Juazeiro, o Vale e a igreja também, porque os seus membros terão trabalho, terão dinheiro, sustentarão sua família e ainda mais irão patrocinar o avanço do reino de Deus. Isso é visão de reino. Então, quando passar por aí, cuidado com a distração apenas, ore. Olha o nome da lojazinha rapidinho e vai até lá orando: Senhor, abençoe essa loja. Eu não sei quem é o dono, mas abençoa. Que ela prospere, que ela prospere, que ela prospere. Mais emprego. Vem uma filial, outra filial. Mas que o dinheiro seja usado com honestidade para a glória do teu nome. Fiquemos de pé. O amor não inveja. Obrigado, Gi, pela pergunta. Foi muito boa, excelente, viu?